Shalom Adonai, Lehitraot, Shavuotov. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vosso servo em Cristo, pastor Marcos Roberto de Brasília. Nós estamos aqui hoje para compartilhar uma parte da palavra de Deus aos vossos corações. Já queria, na oportunidade também, já estar conversando com você que faz parte do nosso canal, curte o nosso vídeo, se inscreve em nosso canal e esteja compartilhando a mensagem que nós estamos trazendo aqui, porque só assim o YouTube vai entender que este assunto é de suma importância e de grande relevância para as nossas vidas, para a vida de cada um de vocês. Se inscreve no nosso canal aqui, Pastor Marcos Roberto, Teologia Todo Dia. Teologia Todo Dia, porque todo dia nós estamos aqui compartilhando uma parte da palavra de Deus aos vossos corações. Pois bem, quero estar iniciando aqui lendo o versículo da palavra do Senhor, que está em Atos capítulo 28, versículo 30, diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, sua própria habitação, que alugou, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda ousadia as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem algum impedimento. Veja bem, a primeira coisa que eu queria estar tratando hoje com cada um dos nossos queridos ouvintes é acerca da cidadania de Paulo. Veja bem, há alguns pregadores e ensinadores da palavra que dizem que Jesus, em Atos capítulo 9, transformou o nome de Saulo para Paulo. Isso não é verdade, entendeu? Nós sabemos, à luz da Escritura Sagrada, que Saulo tinha dupla cidadania. E isso ocorre por quê? Porque, como o próprio Paulo fala, ele é judeu, né? É nascido em Tarso, da Cilícia, e como ele era judeu, os judeus, né, o povo hebreu, os judeus, eles davam uma ênfase muito importante aos nomes, né? Para eles colocavam o nome, e na mentalidade dos judeus, o nome tinha muito a ver com a vida pessoal, com a história pessoal, com o que eles acreditavam ou estavam profetizando sobre a vida daquela pessoa que estava recebendo aquele nome. Então a família de Saulo coloca o nome dele, de Saulo, em homenagem ao rei Saul, primeiro rei de Israel, acredito eu, à luz do que nos é apresentado pelos historiadores, né, que eles estão profetizando sobre a vida de Saulo, né? Que ele seria um grande líder, que ele seria uma pessoa de grande relevância, que ele seria alguém de destaque no meio da sociedade em que ele viveria. E eu creio dessa forma que verdadeiramente Paulo foi um grande líder, né? Falado até hoje em nossos dias atuais. Pois bem, então a primeira coisa que queríamos falar é que Deus, Jesus, não muda o nome de Saulo para Paulo. O que que acontece? A sua família coloca o nome dele de Saulo, em homenagem ao rei Saul, e ele recebe futuramente, já depois de adulto, a dupla cidadania que ele recebe, a cidadania romana. E a partir daí, ele passa a ser chamado de Paulo, que significa pequeno, pois Paulo tinha uma pequena estatura. Então, a primeira coisa que nós queríamos deixar bem claro aqui em nosso canal, né, Pastor Marcos Roberto, Teologia Todo Dia, é que Jesus não transformou o nome de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo. Não, ele tinha dupla cidadania. Quando estava no meio da sua família, ele era conhecido como Saulo, uma homenagem ao rei Saul, primeiro rei de Israel. Mas quando ele estava no contexto romano, no contexto greco-romano, ele era conhecido como Paulo, uma referência à sua estatura, ou seja, pequeno. Vamos caminhar. A segunda coisa que eu queria estar trazendo ao coração
ao seu coração, é que o próprio Paulo, ele diz acerca de si, ele diz, olha, quanto a mim, Atos capítulo 22, versículo 3, ele diz assim, quanto a mim, sou varão judeu, sou homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a lei dos nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Veja bem, a Escritura Sagrada diz que Paulo é ensinado aos pés de Gamaliel. Nós sabemos muito bem, segundo nos narra a Escritura Sagrada, que Gamaliel é um líder, um rabino, um mestre de destaque na época de Paulo, né? Na época de Saulo. E o mesmo é instruído por Gamaliel, né? Segundo a Escritura Sagrada, ele mesmo fala aos pés de Gamaliel. Por que se sucede isso? Veja bem, na época de Paulo, havia grandes líderes, grandes mestres de ensinamentos naquela época, né? Nós temos Gamaliel, nós temos Hilel, nós temos Shammai, nós temos Akiva, eram mestres e líderes que ensinavam naquela época, ensinavam, traziam os ensinamentos. Então a Escritura Sagrada nos fala que esses discípulos, né, a história nos conta, que esses discípulos, eles sentavam no chão, entendeu? E assentados no chão, eles estavam a uma altura aos pés dos vossos mestres. Por quê? Porque os mestres, os ensinadores, eles sentavam numa cadeira mais alta, chamada cátedra, e sentado nessa cátedra, dava certinho os pés na altura daqueles que estavam sentados ao chão, que eram os seus talmudinhos, ou aqueles que recebiam o ensinamento da Escritura Sagrada. Veja bem, então, Paulo fala que ele estava recebendo o ensinamento aos pés de Gamaliel. Eu preciso estar dizendo a você que faz parte do nosso canal, que está conosco aqui na meditação da palavra, que Paulo recebe aos pés de Gamaliel, primeiro, a instrução da lei, tá? O ensinamento da lei, que até aquele exato momento nós temos a Taná, né? Que era o conjunto de todo o Antigo Testamento. Então, Paulo recebe as instruções da lei, como fariseu que ele era, segundo nos conta a Escritura Sagrada, né? Como fariseu ele recebia o ensinamento. Naquela época havia vários tipos de fariseus, 7 propriamente dito, 7 tipos de fariseus. E Paulo fazia parte de uma das classes desses 7 tipos de fariseus, né? Veja bem, Paulo recebe o ensinamento aos pés de Gamaliel, e aos pés de Gamaliel ele recebe ensino, escritura, conhecimento aos pés de Gamaliel. A Escritura Sagrada ela nos fala que para que todo cristão seja um cristão equilibrado, ele precisa desenvolver nas duas esferas. Ele precisa estar equilibrado nas duas bases, né? Foi perguntado a um sábio qual asa o passarinho precisava de uma forma mais importante para poder voar, entendeu? O sábio respondeu que ele precisava das duas, entendeu? Porque ele não conseguiria voar se ele tivesse só uma asa. Então, veja bem, a Escritura Sagrada diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. A Escritura Sagrada diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento diante do eterno Deus. Paulo, até este exato momento, recebe aos pés de Gamaliel tão simplesmente o conhecimento. Por esta razão, Paulo desenvolve penso, Paulo desenvolve torto,
Paulo desenvolve sem graça, sem amor, sem misericórdia, porque ele tem só o conhecimento. E quando nós temos só o conhecimento, nós precisamos ter cuidado, porque quando você tem só a graça demais, só a oração demais, só jejum demais, entendeu? Você tende a ser fanático, né? Agora, quando você tem só o conhecimento, você tem a tendência de ser muito formalista. Nós precisamos ter cuidado com isso, entendeu? Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que Paulo vai, segundo a Escritura Sagrada, perseguindo a igreja. Paulo vai assolando a igreja, Paulo vai perseguindo aqueles que vão pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ó, no próprio capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz assim, e também Saulo consentia na morte dele quem? De Estevão. O versículo 58 diz assim, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas colocaram seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo, né? O versículo 1 do capítulo 8 diz que Saulo consentia na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, né? No Novo Testamento. Veja bem, Paulo então, Saulo começa a assolar a igreja. O versículo 3 diz assim, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens, arrastando as mulheres, e encerrava todos aqueles na prisão, né, espancava, batia. Mas na frente aqui, Paulo falando acerca do seu testemunho, ele diz que ele fazia muitos blasfemar e muitos renunciar e negar a sua chamada, negar Jesus Cristo, negar as verdades que outrora havia aprendido. Então, Saulo é um homem muito zangado, é um homem muito bruto, é um homem que age ali na força da ignorância, na força ali da perseguição. Eu vejo Paulo como, de certa forma, um perseguidor, um tirano. Eu vejo Paulo como um ditador, alguém que está simplesmente guiado pelo poder e zelo da lei, né? da palavra. Tem tão somente o ensinamento, tem tão somente as Escrituras. Veja bem, só que nós não podemos ter só graça sem conhecimento, mas também não podemos ter conhecimento sem graça. Nós precisamos ser um cristão equilibrado. Todo cristão precisa ser equilibrado, tendo graça e conhecimento. Até esse exato momento, Saulo só tinha conhecimento e por esta razão perseguia a igreja, afrontava a igreja, colocava na prisão a igreja, pegava os cristãos e perseguia a igreja porque ele só tinha conhecimento. Isso vai acontecendo, vai amadurecendo até o capítulo 9. Olha o que diz a Escritura Sagrada. O capítulo 9, a Escritura Sagrada diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos príncipes dos sacerdotes, né, das sinagogas, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se encontrasse alguns daquela seita, assim homens como mulheres conduzissem presos a Jerusalém. Veja bem, o versículo 3 continua, e indo já de caminho, aconteceu que perto de Damasco, subitamente, cercou um resplendor de luz do céu. Mais na frente, Paulo diz que é como o resplendor do sol ao meio-dia, né? E a Escritura Sagrada nos diz no versículo 4 que, caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem, aqui começa uma outra parte da história da vida de Saulo, né? Então ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo responde, quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões de Deus. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor,
o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, ali te será dito o que te convém fazer. Veja bem, eu disse agora há pouco, segundo o próprio Paulo narra, que Paulo recebe o conhecimento, a doutrina, o ensinamento aos pés de Gamaliel, entendeu? Só que é justamente aqui no capítulo 9, quando Jesus vem e tem um encontro com Saulo na estrada de Damasco, aqui Saulo recebe o que precisava para o ministério dele dar início. Ministério de pregação, ministério da palavra, ministério de choro, ministério de lágrimas, ministério de perseguição. Saulo então passa de perseguidor para ser perseguido. Saulo passa de encerrar na prisão para ser prisioneiro. Paulo passa de chicoteador para ser chicoteado. Há um preço na chamada, há um preço no ministério, há um preço a se pagar a exercer o ministério em Cristo Jesus. Veja bem, aí o que acontece? Aos pés de Jesus, Paulo recebe graça, perdão, misericórdia e amor. Saulo não tinha isso. Para que houvesse o equilíbrio sobre a vida ministerial de Paulo, era necessário que o mestre viesse até ele, porque Saulo tinha palavra, escritura, ensinamento, tanar, mas não tinha graça, não tinha misericórdia, não tinha amor. E para que houvesse equilíbrio sobre o ministério de Saulo, de Paulo, era necessário que Cristo descesse, Jesus veio e falou com ele, e ele passou de ser perseguidor para perseguido. O ministério de Paulo completa-se aí no encontro dele com Cristo, do encontro de Cristo com ele, que ele cai aos pés do nosso mestre, o meigo nazareno, poderoso, eterno Deus, e aí ele tem um encontro com o Senhor. Ele, que outrora tinha só graça, conhecimento, só palavra, só escritura, passa a partir de Atos capítulo 9 ter graça, misericórdia e amor na sua vida. Todo cristão, falei agora há pouco, vou tornar a fazer ênfase, todo cristão precisa crescer equilibrado na presença do Senhor. E o equilíbrio vem entre a graça e o conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Para que o passarinho tenha um pleno voo, ele precisa das duas asas, a asa da direita e a asa da esquerda. Crescei-vos também na graça e no conhecimento. Crescei-vos também com conhecimento das Escrituras Sagradas. Crescei-vos também com uma vida de jejum, oração e consagração na presença do Senhor. Através desta palavra, eu quero que Deus em Cristo esteja te abençoando, esteja te sustentando, esteja te protegendo. Lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um forte abraço, vosso servo em Cristo, pastor Marcos Roberto, de Brasília. Fiquem todos na paz e com a graça do Senhor Jesus.